Bem-vindos ao Jovens em Foco, meu nome é Pedro Brasil, sou auxiliar administrativo aqui do Acessuas e hoje eu estou aqui com Carla Vitorino, assistente social. Tudo bem, Carla? Tudo bem, bom dia, Pedro. E aqui com o nosso coordenador de serviço pela primeira vez, José Coelho. Tudo bem, Coelho? Como é que você está? Bem, Pedro. Bom dia também a todos, né? Ou boa tarde, ou boa noite, como vocês estejam ouvindo, né? Bom, como tema de hoje, a gente separou para vocês como se comportar para uma entrevista de emprego. É um tema muito importante para o seu crescimento, até porque a primeira impressão referente à sua postura, referente ao seu trabalho em uma empresa é o que faz a forma como as pessoas vão ver você pelo resto do seu tempo naquela empresa. É como diz aquela frase, a primeira impressão é a que fica. Então, a forma como você se comporta no primeiro momento, no primeiro contato, é muito importante. Concorda comigo, Carla? Isso mesmo, Pedro, porque a impressão que a gente deixa no recrutador, quem está nos entrevistando, ela é duradoura. Isso vai fazer o diferencial de a gente ser anexado a essa empresa ou a gente vai ser dispensado. Depende do impacto que a gente causou. Isso. Mas alguma coisa a agregar sobre especificamente essa primeira impressão, Coelho? Às vezes a primeira impressão, e como muito bem colocado por você, a primeira impressão é que fica, né? O interessante é ser visto, é que essa impressão a ser vista pelo o recrutador não deve ser uma impressão onde não seja você. A gente tem que pensar muito isso aí, porque às vezes a gente vai para um momento de recrutamento para oportunidade de trabalho e às vezes não vamos, às vezes vestido como nós nos identificamos de forma inadequada, às vezes nós não agimos como devemos, como nós somos na verdade, né? Isso é uma coisa que acontece muito, precisa ser visto. A gente vai ver alguns pontos referentes a isso aí mais na frente. Às vezes você se prepara para um dia, para uma entrevista, coloca uma roupa que você nunca usa, uma roupa que você não usa no seu dia a dia, que não se sente confortável, e aí demonstra uma expressão, demonstra um comportamento e uma postura naquele momento, e depois quando você é contratado, sua postura é totalmente diferente daquilo que foi apresentado, entendeu? Interessante é quando você for participar de uma entrevista, é você pesquisar antes sobre a empresa, sobre como é a missão dela, o objetivo, e perceber ali nessa sua pesquisa como ela espera que os seus colaboradores, né, se apresentem. Então é muito importante ter cuidado, evitar roupas surradas, sujas, jeans, desbotados, tênis, uma aparência desleixada, né, descuidada. Então tem que ter todo esse cuidado, porque a empresa ela quer alguém que represente ela, né? Isso. Então, é importante a aparência. Você vai ser uma extensão do pensamento da empresa. Então, antes mesmo de você se candidatar para a vaga, para ser chamado para uma entrevista, é necessário com que você busque entender quais são os valores que a empresa gosta de passar com o seu atendimento, com o seu trabalho. Então, assim, se eu sou chamado, se eu vejo uma vaga de emprego para a empresa X e a empresa Y, antes de me candidatar para ela, eu tenho que pesquisar sobre a empresa, entendeu? Eu tenho que, até mesmo se possível, ir até lá, ver como é o atendimento, ver como eles se comportam, ver se aquilo se adapta com as minhas qualidades, entendeu? Com o meu estilo de vida, com as minhas características, com a minha forma de falar, com a minha forma de atuar, porque isso é essencial. É verdade, Pedro. Assim, interessante essa sua colocação, porque a gente precisa, na verdade, antes de ir para uma entrevista de emprego, é procurar conhecer um pouco da empresa, né? A proposta da empresa, o que ela faz, como é a metodologia de trabalho da empresa, né? Como ela faz agregar cada pensamento, né? E isso se chama a preparação antecipada para depois poder ir para uma entrevista. E é interessante isso, porque quando a gente conhece a empresa, você já vai com outro perfil. Você vai mostrando ao recrutador que você conhece o ambiente de trabalho no qual você está pleiteando uma vaga, né? É bem por aí. E se o que a empresa está pedindo é o meu perfil, se eu me encaixo no que ela está querendo, disponibilizando como vaga de trabalho. Porque assim,
o entrevistador ele está muito interessado no que nós podemos oferecer à empresa. Não o que a empresa tem a me oferecer, não é isso. Então, ela está com a vaga, então ela quer alguém que supra a necessidade dela. Então, será que o meu currículo, será que eu me qualifico para aquela vaga? Então, é interessante isso. Verdade. Porque não adianta eu me candidatar a uma vaga de emprego que não é o meu perfil, não é o que eu gosto, não é o que eu tenho interesse em fazer. E muitas vezes a gente acaba até se frustrando e pensando que não é bom ou que não tem capacidade. Porém, se você não passa em uma entrevista de emprego, não é porque você não é inteligente, não é porque você não é capaz, não é porque você não passa uma boa imagem, que você não tem uma boa postura profissional. Às vezes é simplesmente porque a ideia da empresa não se adapta com o seu estilo, entendeu? Se você for uma pessoa que gosta de falar com o público e se candidatar para uma vaga onde você vai ficar sentado o dia inteiro no computador, não faz sentido. Então a empresa não vai selecionar você. Mas não é porque você não seja capaz, é porque você está se inserindo no local errado, entendeu? É verdade. Às vezes, essa questão do sentimento, né? Eu diria assim, sentimento de incapacidade, às vezes é uma questão de nervosismo, às vezes, antes. Você vai para um momento desconhecido, um momento que você não sabe o que vai ser perguntado, você não sabe o que é que vai ser abordado naquela pergunta. Fora da zona de conforto. Fora da zona de conforto, né? Só que os profissionais que fazem o recrutamento, eles não vão reparar isso, porque a primeiro momento, todo novo, tudo que a gente não conhece, traz um certo receio. E quem recruta tem essa consciência. O mais importante que precisa ser visto não é nada, é a pessoa procurar se acalmar naquele momento, né? Procurar ter uma noite de sono boa, procurar se alimentar antes com comida leves, para no dia não estar se sentindo incômodo, né? No estômago, no intestino e alguma coisa, mal-estar. Se preparar com antecedência, como eu falei há pouco, sobre a empresa, conhecer mais da empresa, porque se você pleiteia aquela vaga, faz necessário você ter conhecimento da empresa. São coisas que são normais. Sempre coloco na mente, assim, eu estou pleiteando uma vaga, eu conheço um pouco da empresa, eu tenho minhas potencialidades e eu sei que eu posso e eu consigo. Então o nervosismo faz parte, e eu acho que até que ele é benéfico, viu, Pedro? Viu, Carlos? Eu acho que o nervosismo é até benéfico, porque traz a sua consciência, a importância de você se preparar. Isso é um processo natural, né? A pessoa ficar nervoso, porque, afinal de contas, nós somos seres humanos, né? E numa entrevista de emprego, a gente está diante de uma pessoa que a gente não conhece, que a gente não tem intimidade, mas que a gente precisa estar preparado para vencer esses obstáculos, né? Para que a gente consiga se sair bem. A gente precisa ter confiança, mostrar confiança, passar a confiança para esse entrevistador. E assim a gente vai conseguir, né, vencer essas dificuldades, que é normal na entrevista. Ao chegar no momento, no local da entrevista, quais que vocês acreditam que sejam atitudes fundamentais para passar uma boa impressão, assim, sem que seja no momento da entrevista, durante a entrevista, mas o pré? Cheguei lá, o que é que eu preciso fazer para passar uma boa imagem, uma boa impressão? Então, para a gente passar uma impressão de que a gente tem madureza, que a gente sabe o que a gente quer fazer e aonde a gente quer chegar, o mais importante de tudo, principalmente para os jovens, é não ir acompanhado de amigos, não ir com a mãe, porque vai passar a impressão que ele é uma pessoa insegura, imatura. Então, é algo que ele precisa enfrentar só. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai conversar com ele mesmo, pensar assim, quais são as minhas habilidades, meus pontos fortes e meus pontos fracos. Se preparar antes e chegar lá para isso. Então, o modo que vai vestido é um dos pontos. A pontualidade em chegar no mínimo meia hora antes, isso também é importante, é observado. A forma com que ele se senta, como ele interage com os outros. Então, o comportamento dele, será que ele está ansioso, preocupado com a hora, todo o tempo olhando para o relógio, achando que está demorando, achando que está perdendo tempo ali? Então, numa entrevista de emprego, o nosso comportamento a gente é observado, então tem que estar atento a isso.
Verdade. Carla, e outra coisa, existem vários métodos de recrutamento. Cara, não existe um modelo específico de recrutamento. Existe uma ideia de um recrutamento. Porém, cada empresa às vezes adota uma metodologia, uma forma até diferente. E outra coisa, tem empresa que começa o recrutamento, ou seja, chama recrutamento visual. Ele vai para uma sala de recepção e tem alguém naquela recepção, como se estivesse também pleiteando a vaga para a entrevista, que está avaliando o comportamento, a forma de sentar, o estilo do bate-papo e puxa um assunto, né? De repente ele tece um comentário e a pessoa não sabe ele ou ela, que naquele momento ela já começou a fazer parte de um recrutamento, né? Então, essa questão todinha que eu vejo de preparação, isso aí é uma coisa até, a questão de investimento que você colocou, Carlos, é uma coisa, cada um tem seu estilo, né? De se vestir. Depende muito de cada empresa e o cargo que é pleiteado. Por exemplo, se uma moça ou um rapaz vai pleitear uma vaga para uma empresa que vende material esportivo, o que é que acontece? Essa pessoa não pode ir de paletó, de gravata, nem um blazer para pleitear uma vaga para trabalhar como vendedor de material esportivo. Tem que ir com um moletom, um tênis, uma coisa mais despojada, porém, não quer dizer que tem que ser cara, que tem que ser um tênis de marca e nem tem que ser apenas ser... Sabe aquela velha história? Eu não tenho muito, mas sou uma pessoa limpinha, né? Como é dito aqui no Nordeste muito. Eu sou uma pessoa que tem os meus cuidados de higiene pessoal. E a roupa, uma roupa simples, porém limpa, como você muito bem colocou, Carla. E às vezes você tem uma vaga, por exemplo, para um cargo executivo. Você não pode ir com um moletom. É uma coisa que você tem que ir mais formal, um social, um esporte fino. Cada caso é um caso. Cada empresa tem o seu modelo, cada empresa tem sua forma de fazer. Por isso a importância de conhecer antes um pouco da empresa, estudar a empresa, a estrutura da empresa e o cargo que você pretende assumir, que você está pleiteando naquele momento no recrutamento. Pois é, aí que entra esse motivo, como o Coelho acabou de falar, de conhecer a empresa, e também você nota que está tudo linkado, uma coisa leva a outra. Se você conhece a empresa, se você acha que ela se adequa ao seu comportamento, então é muito mais fácil para você encontrar no seu guarda-roupa uma roupa que represente o que você quer passar para aquela empresa. É muito mais fácil que ao momento que você chegar lá, o entrevistador, o recrutador já reconhece, já veja você como um funcionário. Porque a partir do momento que você chega na empresa para fazer uma entrevista, ou então até para deixar o seu currículo, as pessoas já avaliam você como se você estivesse indo trabalhar lá. Então, se você vai entregar currículo de qualquer jeito e depois na hora da entrevista que você vai arrumado, sinto dizer que você não vai chegar nem na entrevista, porque se você já entrega currículo de uma forma desarrumada, desorganizada, com qualquer roupa, inadequada, né? Pois é, você não vai nem ser chamado, entendeu? Então, essa é uma grande importância e algo fundamental. É um primeiro ponto que a gente deixa aqui explícito para vocês, que é investir no conhecimento, saber aonde você está indo, saber se aquilo realmente serve para você, entendeu? E a qualificação é o caminho, né? A gente sabe que o desafio de arrumar um emprego é muito grande e existe a necessidade da gente estar sempre se qualificando, se formando, aprendendo, porque nós somos seres em desenvolvimento, estamos sempre aprendendo. Não é porque o mercado de trabalho é um déficit muito grande de emprego que eu não vou procurar emprego, não é isso. Eu tenho que me preparar para isso. E a gente tem que saber qual é o nosso ponto forte, qual é o nosso ponto fraco. Numa entrevista de emprego, a gente precisa ser honesto, né? Porque se a gente não for honesto, o recrutador ele vai perceber que você não está dizendo a verdade, que você está simulando. Sim. Então, muitas vezes você faz uma entrevista de emprego e diz, eu faço tantas entrevistas, mas eu não sou chamado. A empresa diz que vai ligar para mim, não liga para mim depois. Alguma coisa você deixou em falta.
ou você não se encaixa no perfil que a empresa quer. Porque a empresa, ela, quando busca uma vaga, ela tem o perfil do funcionário que ela quer. Então, ela quer uma pessoa que vista aquela roupa do jeitinho que ela espera, porque, afinal de contas, ela que está oferecendo a vaga de emprego, né? Exato. Para você ver, existem algumas questões que precisam ser colocadas. Quando a gente fala de recrutamento, a gente vê pessoalmente perguntas a ser feita. Há um medo existente, preparo faz necessário, o preparo. Por exemplo, às vezes as empresas, o recrutador chega e pergunta assim: fale sobre você. Uma pergunta básica: fale sobre você. E a pessoa começa a dizer: olha, seu filho de João, Antônio, Manuel, Maria, Antônia, e por aí vai. Eu faço isso, minha mãe faz isso. Na verdade, ele não quer saber da sua vida pessoal. É falar você como profissional, a capacitação, você como aquele que se preparou para aquele emprego que está sendo oferecido, para aquela oportunidade que está sendo oferecida. Tem outras perguntas que eu queria até colocar aqui. Como e por que você quer trabalhar em nossa empresa? Muita gente é tendencioso a responder, eu sempre disse isso. Muita gente é tendencioso a responder: eu quero trabalhar porque eu preciso. Quer dizer, precisar todo mundo precisa. Precisar todo mundo precisa. Mas por que você quer trabalhar? Aí é onde vem a resposta. A gente precisa tentar para responder: eu quero trabalhar porque, como você conhece, lembra que eu falei? Como você conhece a empresa, eu quero trabalhar porque eu acho que a empresa é assim, assim, assim. Eu conheço a empresa, sei que ela se adequa ao meu perfil, ao que eu sou preparado. Então a gente precisa pensar nessas perguntas, né? Fale sobre algum projeto que você participou. Às vezes o projeto, mesmo que você não tenha trabalhado antes, você é um jovem aprendiz, é sua primeira oportunidade de emprego, você já executou um projeto na escola. Fala sobre um projeto que você fez na escola. Olha, eu fiz uma semana de ciências na escola e eu administrei muito bem o trabalho em grupo. Eu procurei fazer tudo isso, faz valer, faz algo tremendo. Quais são os seus pontos fortes, né? Tem gente que diz: não, eu tenho um sinal aqui que é um ponto forte. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Brincadeiras à parte, mas assim, seus pontos fortes. Qual é a sua potencialidade? Aquilo que você manipula melhor, que você maneja melhor de conhecimento. Conhecimento que você adequa melhor. Quais são os seus pontos fracos? Eu sinto dor no ombro. Tem nada a ver com dor no ombro. Tem nada a ver com ponto fraco com fraqueza pessoal. Fraqueza pessoal é uma coisa. E pontos fracos, que muita gente às vezes escuta falar, são fragilidades. Por exemplo, ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. E ninguém também é obrigado a saber tudo. Porém, nós temos também pontos fracos, por isso. Porque ninguém é obrigado a saber tudo, nós temos os nossos pontos fracos, ou nossas fragilidades, né? Tem gente que domina melhor o Excel do que outras pessoas, tem gente que domina melhor o Word que outras pessoas, e outras pessoas dominam o PowerPoint melhor que eu, e assim vai, sucessivamente. Nós precisamos, por exemplo, quando alguém tem uma opinião que você não concorda, o que é que você faz? Tem pessoas que dizem: eu bato o pé e continuo sem concordar. Não, a gente precisa ter, primeiro, a relação entre colegas. A flexibilidade. Isso, Carla, flexibilidade, ser flexível, né? Muita coisa é vista também a questão da resiliência no trabalho, né? Nos momentos difíceis, é perguntado, nos momentos difíceis, como é que você age? Aí é onde você tem que ver se você tem a capacidade de transformar aquele momento que não está sendo bom em momentos produtivos, em momentos que dê um resultado diferenciado. Isso aí a gente precisa ser resiliente. Quando se faz uma pergunta nesse perfil, é muito interessante, porque você precisa mostrar que você é uma pessoa resiliente, né? É importante, sabe, Carla, sabe, Pedro? Ver isso, e você que está nos escutando aqui, você pense nisso melhor. Você estudar, se preparar e sempre procurar um mercado de trabalho onde você se identifique. Não adianta eu procurar, Pedro, não adianta, cara, eu procurar um emprego em um local que não tem nada a ver comigo. E você se identifica porque você
acaba ficando desmotivado, Isso, né? Carla. E outra coisa, muita gente às vezes trabalham por conta dos pais que querem que você trabalhe naquele ramo, porque outrora não tiveram a oportunidade que você está tendo. Eles querem colocar sobre você um sonho que eles tiveram e não realizaram. E às vezes você não se identifica e se frustra. Vai para aquele trabalho, tem um potencial tremendo, mas em um local, em um ambiente que não se identifica. Na verdade, o trabalho ele tem que ser algo que faça com que você se sinta bem, com que você seja uma extensão do seu bem-estar, porque o trabalho, quando você é colocado numa entrevista de emprego, eles colocam muito essa situação, me perguntam para ver como é que você se sai. É aquela questão, às vezes as pessoas trabalham em um local onde não se identifica, como eu falei, às vezes realiza um sonho dos pais, de um tio, de um conhecido, muito amigo, e não se realiza. E aquilo leva você a se constranger. Falei isso aí e é fato isso. É existente nos dias de hoje. A gente vê muitos profissionais trabalhando, não tendo uma relação interpessoal boa, não tem um trabalho. Por quê? Por conta disso. E isso é visto no momento do recrutamento. Mas só que tem um detalhe. Às vezes tem pessoas que mascaram tanto, procuram tanto não ser ele próprio, que passa desapercebido, por incrível que pareça, Pedro. Calma, passa desapercebido para o recrutador. Às vezes, a pessoa se mostra tão perfil, tão diferenciado, assim, tão bom, mas Ele criou o personagem. Pronto, você falou certo. Ele criou um personagem onde ele foi um artista e se saiu muito bem e conseguiu a vaga. Porém, não há nada que devia ser visto depois. Ele não consegue manter a sua empregabilidade porque não é aquilo que ele queria para ele. Não consegue. Porque é o seguinte, porque daqui a pouco você vai começando a cansar, a se frustrar. Porque o trabalho, quando você é realizado, ele deixa de ser um trabalho para um estilo de vida. Né? É um estilo de vida. Meu estilo de vida é trabalhar naquilo. E eu amo aquilo que eu faço. Quando você não ama o que faz, não gosta do que faz, é muito complexo. Exato. E um ponto também importante referente ao que você falou, de criar um personagem, não quer dizer que você tenha que ser como você é em casa, com seus amigos, com a sua família. Sim. Existem várias formas de você se comportar, entendeu? Existe eu, Pedro, como profissional, e existe eu, Pedro, como amigo. Existe eu, Pedro, como filho, eu, Pedro, como namorado. Então, eu adapto a minha postura para cada uma dessas situações. A forma como eu interajo com o meu amigo não é a forma como eu interajo com a minha namorada. E nunca vai ser a forma como eu interajo no meu meio profissional, entendeu? Um ponto importante que precisa ser alertado para vocês no momento de se portar profissionalmente é você tentar buscar os seus pontos positivos em cada área. Na minha família eu tenho tais atitudes e eu me comporto muito bem na hora de falar na frente de todo mundo, na hora de organizar alguma coisa. Então, pegar esse perfil organizador, esse perfil descontraído, que tem uma tendência de ser um líder, e trazer para sua área profissional. No meio dos meus amigos, eu sou o primeiro a dar as ideias, eu sou o primeiro a decidir para onde a gente vai, como a gente vai fazer. Pegar esse seu lado positivo de ter boas ideias e também trazer para o seu âmbito profissional. E assim você criar a sua postura profissional, entendeu? Mas algo que não seja uma postura que não seja você. Algo que a longo prazo você não consiga manter. Isso. Então a pessoa precisa ser honesta, acima de tudo, numa entrevista de emprego, né? Educada, né? Não pode tratar o recrutador com intimidade, como se fosse o seu amigo de infância, mesmo que ele seja. Então, naquele momento ali, ele é uma pessoa que está ali avaliando para ver se você é o candidato que ele precisa para a empresa dele. Então, nunca esquecer a educação, nunca esquecer da formalidade, né? Tudo isso, a vestimenta, pesquisar sobre a empresa e, principalmente, as meninas têm que ter cuidado com a roupa, com a transparência, não ir com roupa transparente, maquiagem muito pesada, carregada. Então, tudo isso é um cuidado que se deve ter. Por isso que precisamos conhecer a empresa, o perfil, estudá-la, para a gente ir com segurança. Verdade, Carla. E outra coisa, a empresa, ela está interessada, não é do visual do candidato.
ela está interessada, na verdade, do profissionalismo do candidato, né? O visual faz parte? Faz, claro que sim, mas eu diria que ele faz parte, mas não é. Porém, tanto é que há muitos currículos que às vezes a gente faz e o pessoal pergunta, Coelho, eu deixo a foto? Eu digo, não precisa foto, porque a empresa não precisa saber do seu visual, ela precisa saber das qualificações que você tem. Agora, lá na hora, dependendo do momento local, lógico, você vai estar mais, digamos assim, arrumado possível, né? Para ficar tudo adequado, para ficar bem apresentado, como bem colocou no início Pedro, às vezes a primeira impressão é que fica, eu não diria nem às vezes, na verdade a primeira impressão é que fica. Tem uma coisa interessante que eu queria colocar. Eu digo porque eu já fiz recrutamento e eu perguntava sempre no final assim, você tem alguma pergunta? Aí a pessoa perguntava logo assim, eu vou ficar, vou. Isso é meio complicado, nunca pergunte se vai ficar ou não vai ficar. E outra coisa, nunca tente sobressair em um momento de entrevista, tá? Falando as fragilidades de outras pessoas. Aí eu queria ficar porque eu acho que eu deveria ficar no emprego, porque eu sou bom e tem muita gente aqui que não faz o que eu faço. Muita gente faz, até em algumas áreas mais do que você faz, em outras não. É aquela questão de fragilidade e potencialidade que eu falei antes. Então nunca tente sobressair apagando outra pessoa, né? Mesmo que você nem conheça a pessoa. Às vezes nós somos tendenciosos a isso. E temos esse cuidado, sabe, Pedro? De fazer isso. Eu sempre coloco pro pessoal isso aí. Porque querendo ou não, isso aí já demonstra como você seria no ambiente de trabalho, né? Que se você, numa entrevista de emprego, já tá tentando colocar o seu adversário, seu companheiro para baixo, no momento que você está empregado, com toda certeza o recrutador vai entender que você faria o mesmo com um colega de trabalho. Ou com ele próprio, né? Exatamente. Ou até com o próprio chefe, para tentar ser superior, para tentar mostrar que é melhor. Então, eu acho que a competitividade, não só na entrevista, mas no meio de trabalho por completo, não seja tão interessante, entendeu? Porque eu acredito que você sempre vai receber o que é de direito seu, entendeu? Então, se você faz um bom trabalho, se você é um bom profissional, se você tem ética, vai chegar o dia em que você vai ser recompensado por isso tudo, entendeu? E o que a gente precisa fazer no entrevista de emprego é estar disposto a convencer o recrutador que você está disposto a executar uma tarefa e que você pode executar essa tarefa. Então, e você precisa só de uma chance para isso. Então, o objetivo da entrevista é para isso, para você provar para ele que aquela tarefa que ele precisa que seja feita, você vai fazer, vai executar ela e vai fazer bem. Que ela venha acontecer, né, Carlos? Pois é, então essas foram as nossas dicas aqui para você que vai fazer a sua primeira entrevista de emprego. Tente não ficar nervoso, se ficar, tente não transparecer isso, mesmo que seja muito complicado, porque como a gente falou, você está fora da sua zona de conforto e é normal se sentir assim. Muitas vezes até o recrutador está nervoso tanto quanto você. Tente colocar o celular sempre no silencioso, não vá acompanhado, chegue cedo, se vista de uma forma adequada para aquela empresa, conheça a empresa e saiba onde você está indo e a forma como você deve falar e como deve se comportar. Tem mais alguma coisa a acrescentar, Carla? Então, precisa ouvir com atenção. Não entre em discussão de forma nenhuma com o seu recrutador, mesmo que você ele colocar uma ideia, uma sugestão, mesmo que você não concorde, mas de uma forma educada, não entre em discussão. E no final também agradeço a oportunidade da entrevista. Isso, é interessante. Mais alguma coisa a acrescentar, Coelho? Tem, Pedro. Eu queria acrescentar o seguinte, a gente que faz assessores, né? A gente tem os jovens aprendizes que se cadastraram, que fizeram oficinas, as pessoas que estão pleiteando entrar no mercado de trabalho, que outrora tiveram que sair, né? A recolocação ao mundo do trabalho. Eu queria que todos vocês, no momento que fossem chamados para uma entrevista, aparecessem, viessem aqui para conversar com a gente, para que a gente traçar um perfil de uma entrevista
possível entrevista, como seria, para que você fosse para essa entrevista mais tranquilo, mais tranquila, e vamos estar sempre à disposição. O assessor de trabalho, ele na verdade, ele tem essa função também, né, de chegar junto, de estarmos proporcionando para você a recolocação no mundo do trabalho, assim como também a oportunidade para o primeiro emprego. Qualquer coisa nós vamos estar aqui, Pedro, Carla, nós estamos, como vocês sabem, prontos para poder fazer o nosso melhor. Na verdade, não é o melhor do que ninguém, mas o nosso melhor nós buscamos. Então, eu agradeço, né, a presença especial do nosso coordenador Coelho, o nosso auxiliar de estado, Pedro, que está sempre aqui conosco nessa caminhada. Queremos agradecer a todos, em especial ao prefeito, né, ao prefeito Vitor Hugo, e também a nossa secretária Cíntia Cordeiro, e também a pessoa de Januária, Viviane, enfim, a todos as pessoas. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.